Se houver alguém conosco, se manifeste. Essa é uma frase comum em investigações paranormais. Mas de onde vem essa comunicação com o além? A resposta está no Espiritismo, que nasceu no século XIX com as primeiras mesas mediúnicas. Mas o que realmente acontece quando nos conectamos com os espíritos? Vamos descobrir? Olá, bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Glenda e hoje eu vou explicar nesse vídeo como o espiritismo se popularizou e quais foram as pessoas importantes dentro do espiritismo. Curioso para saber o que rola por trás do espiritismo e das mesas mediúnicas? Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos descobrir juntos os mistérios do além. Vocês vão ver que o assunto ele é realmente enorme e eu não tenho a pretensão nesse vídeo aqui de ensinar tudo sobre o espiritismo. Eu vou tentar simplificar ao máximo, mostrar os principais pontos, da cultura espírita, e se você se interessa pelo paranormal, por fantasmas e por assuntos espíritas, com certeza você vai gostar desse vídeo. Antes de prosseguir, é importante distinguir o espiritualismo moderno, que é considerado um movimento religioso baseado na crença em Deus, e o movimento espírita, que é mais voltado para o espiritismo, incluindo a comunicação com os espíritos do além. A história das irmãs Fox. Eu não posso falar de espiritismo sem falar da história das irmãs Fox, que começa em 1848, em Hydesville. Gente, se eu falar errado, vocês me perdoem. Onde vive a família Fox. O pai, David, é pastor, é casado e tem 3 filhas. Leah, Margaret, que tem 15 anos, e Catherine, que na época tinha 11 anos. Em março de 1848, a família Fox começa a ouvir barulhos pelas paredes, batidas nos móveis, o que todo mundo começou a achar muito estranho. Até que em 31 de março, Catherine, a mais nova da família, anuncia aos pais que é capaz de se comunicar com o tal de Sr. Splitfoot. Ela consegue pedir para ele bater na parede ou no teto quantas vezes ela estalar os dedos. A família fica um pouco cética, mas Catherine faz o teste. Ela estala os dedos 2 vezes e de repente ouvem-se 2 batidos no teto. A família fica um pouco atônita até que decide chamar os vizinhos para testemunhar esse fenômeno, que é muito estranho e principalmente extremamente assustador. Quem concorda, levanta a mão. Os vizinhos e a família perguntam a Catherine se é possível fazer perguntas a esse tal Sr. Splitfoot. Gente, eu não sei se estou falando certo, tá? E Catherine responde que sim. Então a família e os vizinhos começam a fazer perguntas, cujas respostas são sempre correspondentes a números, como a idade de um dos membros da família, o número de filho de algum casal dos vizinhos, e etc. Cada resposta dada por Catherine sempre está certa. Foi assim que nasceu a famosa frase: uma batida para sim e 2 batidas para não. As irmãs Fox usaram esse talento mais tarde como um verdadeiro Ouija, sabe, da tábua Ouija? Passaram a recitar o alfabeto e pedir para um possível espírito bater quando a letra fosse a certa. Então elas iam contando até dar a letra, para descobrir, por exemplo, um nome. Graças a essa técnica, elas conseguiram identificar a idade do Sr. Splitfoot. Ele se chamaria Charles B. Rosner e teria morrido em 1843, 5 anos antes dos primeiros golpes na parede. Em 14 de novembro de 1849, as irmãs Fox se tornaram inicialmente as primeiras médiums a fazer apresentações públicas. Após isso, elas se tornaram extremamente populares e continuaram a fazer sessões públicas até 1850. Claro que com sucesso também vem as cobranças. Em 1888, Margaret Fox, uma das irmãs, declarou publicamente que os fenômenos de batidas atribuídos aos espíritos eram uma farsa. Ela demonstrou como produziu sons estalando as articulações dos dedos dos pés. Essa confissão chocou o público e prejudicou a credibilidade do movimento espiritualista. Quais as motivações para essa confissão? As irmãs enfrentavam dificuldades financeiras e muita pressão social. Margaret recebeu dinheiro para fazer essa confissão, sugerindo que ela estava em uma situação desesperadora. Posteriormente, ela tentou retratar sua confissão, dizendo que havia sido forçada a confessar, mas o dano já estava feito.
Após o escândalo, as irmãs viveram em condições muito precárias. Leia, a irmã mais velha, que havia gerido a carreira das duas mais jovens, já havia se afastado. Margaret e Kate passaram por problemas de saúde e alcoolismo. Kate morreu em 1892 e Margaret no ano seguinte, ambas em extrema pobreza e isolamento. Apesar desse desfecho trágico e da confissão de fraude, as irmãs Fox continuam sendo reconhecidas como catalisadoras do espiritualismo moderno. Seu impacto inicial ajudou a popularizar a ideia de comunicação com os mortos e inspirou o surgimento de inúmeros círculos espiritualistas, incluindo os que levaram ao desenvolvimento do espiritismo, agora o surgimento do espiritismo com Allan Kardec. No mesmo ano na Europa, Allan Kardec funda o movimento espírita. E falando em Allan Kardec, em 1871, Catherine deixa os Estados Unidos e vai para a Inglaterra. Nessa época, o movimento espírita na França e mais amplamente na Europa começa a ganhar grande popularidade. Bom, o verdadeiro nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Gente, eu não vou saber falar porque o nome dele é francês, então vocês me perdoem e relevem. Vou deixar aqui para vocês. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Estudou primeiro em Lyon, depois em Yverdon, na Suíça, onde recebeu uma excelente educação. De volta à França, ele deu aulas de ciências em sua casa em Paris, além de fazer muitas traduções de livros. Era uma pessoa curiosa e culta, e além de seus trabalhos científicos, ele se interessava principalmente por magnetismo e sonambulismo. Vamos avançar alguns anos. Em 1854, aos 50 anos, foi introduzida em círculos de mesas girantes por um magnetizador chamado Fortier. Essas mesas girantes eram mesas pés de apoio que, quando você colocava as mãos sobre elas, era possível fazer perguntas aos espíritos durante as sessões. A mesa batia uma vez para sim e 2 vezes para não, para te dar a resposta. Às vezes a mesa até levantava-lhe do chão e se movia. Inicialmente, Allan Kardec era bastante cético, mas ele aceitou participar desses círculos para tentar aprender mais, já que ele estava muito interessado em magnetismo. Ele participou de várias sessões entre 1854 e 1856, e a pedido de seus amigos, tentou sintetizar todas as informações que coletou e tudo que aprendeu nesses 2 anos nos círculos espíritas. Essas sínteses resultaram na escrita de 2 obras extremamente conhecidas de Allan Kardec, que são, na verdade, 2 livros fundamentais do Espiritismo. Em 18 de abril de 1857, ele publicou o famoso Livro dos Espíritos, que é considerado o principal e mais importante livro da doutrina espírita. O livro trata de temas como a natureza dos espíritos e sua relação com o mundo material. A segunda obra é o Livro dos Médiuns, de 1861, que fala sobre os médiuns e suas capacidades e limitações. Já em 1864, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma explicação de como a doutrina espírita se relaciona com os ensinamentos de Jesus, sendo mais voltado para a moralidade e ética espírita. Por fim, em 1868, Kardec escreveu a Gênese, que trata de fenômenos espíritas e suas explicações científicas. Quem gostou dessas informações já pode procurar se aprofundar mais, pois esses livros são verdadeiros pilares do espiritismo. A maior parte da religião espírita segue esses livros à risca até hoje. Para muitos, Kardec é o maior nome do espiritismo, já que ele trouxe uma base mais científica para a religião. Obviamente, temos milhares de outros médiuns, famosos e outras obras importantes pelo mundo, mas Allan Kardec foi uma pessoa de fundamental importância nesse movimento, e seus livros ainda são o alicerce dessa doutrina. Não podemos falar de espiritismo sem citar Chico Xavier, que é outro nome fundamental para o espiritismo, especialmente aqui no Brasil. Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, nascido em 2 de abril de 1910, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Chico Xavier é um dos médiuns mais famosos do mundo e deixou um legado imenso. Diferente de Allan Kardec, que estruturou as bases doutrinárias do espiritismo, Chico popularizou a prática e trouxe conforto espiritual para milhões de pessoas.
Chico Xavier realizou mais de 450 obras psicografadas por espíritos e ficou muito famoso ao longo do século XX. Chico é uma verdadeira autoridade sobre o espiritismo no Brasil. Psicografou o livro Nosso Lar, que foi um grande sucesso de vendas e depois virou um filme, além de muitos outros. Desde muito cedo, Chico demonstrou sua mediunidade. Aos 4 anos de idade, ele já dizia ver e conversar com espíritos, o que foi inicialmente difícil para sua família compreender, obviamente. Sua missão mediúnica, porém, começou oficialmente em 1927, aos 17 anos, quando participou de reuniões espíritas e passou a psicografar mensagens de entidades espirituais. O que mais impressiona na trajetória de Chico Xavier é a sua dedicação. Ao longo da sua vida, ele psicografou mais de 450 livros, como eu já disse, sem nunca ter recebido um centavo pelos direitos autorais. Todo o dinheiro foi doado para instituições de caridade. Entre as suas obras mais conhecidas está o Nosso Lar, ditado pelo espírito de André Luiz, que descreve a vida após a morte em um plano espiritual. Esse livro se tornou um marco para quem busca entender a visão espírita sobre o mundo espiritual. Além de ser um escritor incansável, Chico era muito procurado por pessoas em busca de consolo, especialmente famílias que haviam perdido seus entes queridos. Suas mensagens psicografadas traziam detalhes impressionantes que só as famílias poderiam reconhecer, e isso ajudou a fortalecer ainda mais a credibilidade do espiritismo. Chico Xavier também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981, um reconhecimento internacional à sua obra e dedicação à humanidade. Ele faleceu em 30 de junho de 2002, aos 92 anos, no mesmo dia em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Algo que ele sempre dizia que iria acontecer, que ele partiria em um dia em que o país estivesse muito feliz. Chico é sem dúvidas uma figura indispensável para a história do espiritismo. E mesmo que eu não consiga explorar a sua vida completamente aqui nesse vídeo, ele merece um vídeo só para ele, onde falaremos sobre as suas obras, suas mensagens e o seu impacto na espiritualidade brasileira e mundial. Além de Chico Xavier, o espiritismo também é muito forte em algumas cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Uberaba. Esses são grandes centros de estudos espíritas. E por conta disso, muitos praticantes do espiritismo têm uma vasta doutrina e possuem centros espíritas que estudam as obras de Allan Kardec e de outros médiuns. No dia 18 de abril de 1857, Kardec lançou o famoso Livro dos Espíritos, onde reúne princípios fundamentais do movimento espírita, seguido pela segunda obra, o Livro dos Médiuns, que seria lançado algum tempo depois. E aliás, foi nessa época que Hippolyte adotou o pseudônimo de Allan Kardec, pois segundo alguns médiuns com os quais ele conviveu, esse seria o nome de uma das pessoas que ele teria encarnado em uma vida anterior e que era um druida chamado Allan Kardec. Antes de eu seguir mais adiante nas doutrinas principais do movimento espírita, isso já te vai dar uma indicação do que ela realmente é. E eu acho que a partir daqui você vai realmente passar a entender. Lei de causa e efeito. A doutrina espírita ensina que as ações dos indivíduos têm consequências, seja nessa vida ou em uma vida futura. Isso está diretamente relacionado à reencarnação, que mencionamos antes. Então, tudo que você fizer aqui nessa vida, você tem que cuidar, porque você pode pagar numa vida lá na frente. Essa é a ideia muitas vezes chamada de lei de causa e efeito, ou mais popularmente chamado de karma. Todos nós já ouvimos falar de karma. O fato de que fizemos algo de mal ou bem nessa vida atual, teremos repercussões nas vidas seguintes. Então, cuidado com o que você faz, com o que você deseja para as outras pessoas também. Uma outra doutrina que eu considero muito interessante é a liberdade de pensamento, porque embora a doutrina espírita apresente uma visão muito específica da espiritualidade, os espíritas incentivam a liberdade de pensamento e especialmente a liberdade de expressão. Eles acreditam que todo indivíduo tem o direito de buscar a sua própria verdade espiritual, que eu acho ótimo, lindo. Eles não estão lá para dar ordens ou impor formas de pensar, mas para oferecer chaves que cabem a cada pessoa usá-las da maneira que desejar. Por isso, como mencionei antes,
Todas as religiões são aceitas dentro do movimento espírita. Se você for de qualquer religião, você vai ser aceito lá. De forma alguma isso será impedimento. E existem também várias doutrinas espíritas que podemos vir a nos aprofundar nisso depois, em um outro vídeo. Aqui eu apresentei as principais doutrinas porque são as mais conhecidas quando falamos de espiritismo. Principalmente porque o espiritismo atualmente é o que praticamente todas as pessoas ditas como médiums, ou com dom de clarividência, ou com mediunidade utilizam. Também é o que vemos em investigações paranormais, com caçadores de fantasmas, por exemplo. Sempre que alguém tenta entrar em contato com o espírito, ou com uma entidade, isso se assemelha ao espiritismo, pois segundo a doutrina espírita, você está tentando se comunicar com alguém que não é necessariamente tangível à primeira vista, alguém que já não está mais aqui. Isso implica, portanto, que você acredita potencialmente em uma existência de vida após a morte, ou ao menos na persistência da alma após a morte do corpo carnal. E por isso você pode ser um pouco espírita, se você acredita nisso. Após a publicação dessas doutrinas por Allan Kardec, ele continuou sua vida sendo extremamente envolvido na doutrina espírita. E, aliás, foi redator da Revue Spirit. Paralelamente a Allan Kardec, o movimento espírita começou a ganhar enorme proporção na França e, como vimos antes com as irmãs Fox, até além disso, seja nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. Como já mencionei, com a criação de mais círculos espíritas ao redor do mundo, surgiram também mais detratores. Mas Allan Kardec continuou até o fim da sua vida a lutar a favor do espiritismo e reiterou isso constantemente. Para ele, o espiritismo era aberto a todos, independente da classe social ou da afiliação religiosa. Allan Kardec faleceu no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos. Foi enterrado nesse cemitério, que eu vou deixar o nome aqui, porque é bem difícil de falar, vou tentar, tá, gente? Père Lachaise, não sei falar. Père Lachaise. E até hoje se diz que é a tumba mais florida desse cemitério. A epígrafe da tumba de Allan Kardec diz a seguinte frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa frase, como vocês perceberam, é o lema da doutrina espírita, que nos reencarnamos sempre para sermos uma versão melhor do que fomos anteriormente. Até que seja necessário, né? Aqui estão os fundamentos do espiritismo e alguns deles. Entre as irmãs Fox, Allan Kardec e Chico Xavier, penso que vocês já têm aqui uma boa introdução a tudo que o espiritismo representa no nosso mundo atual. Eu não queria me aprofundar nos detalhes nesse vídeo, porque assim o vídeo já ficou longo, mas sim contar a história pura e simples de como aconteceu, de como iniciou e o legado que ele nos deixa até hoje. E ainda hoje existem círculos espíritas, especialmente em Lyon, na França. É importante saber que o movimento espírita ainda é amplamente praticado, especialmente na América do Sul, no Brasil e países ao redor. E aí, o que você achou dos mistérios do espiritismo? Se você gostou, deixa um sim aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Até o próximo vídeo, onde vamos desvendar ainda mais os segredos do além. Um beijo, se cuide, cuide dos outros e nos vemos em breve em um próximo vídeo. Beijo, tchau!